Olá pessoal, aqui é Gerson Ribeiro mais uma vez do site Olho de Anjo. Estamos aqui agora conversando com Eduardo Rocha, que ele trabalha na área de investimentos especializada em negócios inovadores, em startups. Eduardo também é um facilitador global do movimento Startup Weekend da Up Global, que é a maior organização a nível mundial do desenvolvimento de novas comunidades empreendedoras em startups, desenvolvimento de novos empreendedores globais. Ele está conectado com essa rede aí mundial com mais de centenas de milhares de pessoas que já participaram. Participantes, mais de 10 mil voluntários. Mais de 10 mil voluntários. Então, Eduardo, eu queria primeiro agradecer a você por estar aqui com a gente, falando com o pessoal aí que está querendo começar a investir em startups, pessoal que está começando a querer entender um pouco mais sobre esse movimento. Então, obrigado pelo seu tempo de estar aqui agora com a gente. Eu que agradeço o convite e vai ser um bom papo. Beleza, valeu. Vamos lá, então. Uma pergunta muito interessante assim, no mundo de startup é, principalmente para o investidor, né? Quem está começando realmente a investir, quer saber se existe um risco, naturalmente, de estar colocando dinheiro num novo negócio, que é até de mais risco do que outros, mas com potencial de retorno muito maior. Então, assim, do ponto de vista do investidor, como é que ele retira o dinheiro? Como é que ele sai, né, do investimento para ele conseguir colher os lucros? Normalmente um investidor de risco, né, um investidor anjo, um investidor capitalista de risco, ele trabalha com... Ele só ganha dinheiro quando essa empresa está muito certa. Então, diferente do investidor em bolsa, que você espera ganhar dividendos, o objetivo do investidor de risco nunca deve ser ganhar dividendos. Porque ganhar dividendos vai ser um troco perto de uma saída que a startup pode ter. E o que é que isso funciona? O que quer dizer com essa saída? Saída é, vamos dizer que você investe no startup, vamos dizer que você investe no Google. Quando o Google, os dois ainda eram estudantes de Stanford e pensaram em sair do Google. Você era investidor, você deu um cheque de $250 mil para eles. Depois que eles receberam o primeiro investimento, você pode pensar, já ganhei dinheiro. Sequoia investiu em mim, eles vão ganhar dinheiro. Mas não. Um investidor ele só ganha dinheiro realmente quando o Google vende suas ações para o mercado aberto. Então, normalmente, quando se ganha muito dinheiro, quando essa empresa, como é o Google, vai para a bolsa. É o IPO, né? Um IPO que chama. Mas também existem escalas intermediárias de investimento que também podem dar dinheiro para o investidor no momento que o investidor sai do investimento. Então vamos dizer que você é investidor anjo de uma startup e um grande grupo quer conversar com a startup, quer adquirir a startup. Esse grande grupo pode adquirir a startup de duas formas. A primeira é, ela compra um pedaço onde todo mundo é diluído e esse dinheiro entra na startup para evoluir o plano de negócio, ou o grupo pode querer ser o único dono da startup. Então ele vai comprar a sua porcentagem da startup, se tudo der certo, por um múltiplo muito bom, e você vai realizar esse investimento. Então, quando você olhar uma startup para investir, já é uma dica, mas sempre pense se a startup tem uma saída, se alguém pode comprar essa startup. Então, vai ganhar muito dinheiro, mas existe um comprador para essa startup? Alguma empresa grande... Empresa grande você pode pensar grande mesmo, desde Petrobras, apesar do que está acontecendo. Mas um Google, você vê muita notícia, tal empresa é comprada pelo Google, então você tem que pensar se essa startup ela tem como ser comprada por alguém, porque isso garante a sua liquidez, a sua saída. Senão, o investimento em startup realmente não é muito líquido, porque você não pode sair e comprar outra empresa, mas você tem que sempre ter isso em vista, que para eu ganhar dinheiro como investidor, por um grande múltiplo, eu tenho que investir nessa startup cedo e tenho que saber que ela vai ter uma saída, alguém vai comprá-la. Certo, então a pessoa que está começando a investir, ela tem que não só ver aquele modelo de negócio, como é que funciona aquilo ali, como é que ele vai ganhar dinheiro, como é que a empresa vai ganhar dinheiro, mas também analisar quem está por fora do mercado para ver se existe uma possibilidade de compra, algum outro grupo adquirir. Exatamente. É o que a gente chama no ramo de capital de venture capital de tese de desinvestimento. Então, quando a gente investe no venture capital, a gente pensa em duas coisas. Tese de investimento. Então, quais são os fatores que levam a crer que a startup vai crescer? Quais são os fatores externos e internos? Então, o time é muito bom, o time era do mercado, trabalhou 15 anos nisso, e também agora, vamos dizer que seja um aplicativo. A hora de investir no aplicativo é hoje ou um ano atrás, porque a adoção de mobile está indo para quase todo mundo. Então essa é a tese de investimento. Você pensa, existem esses fatores internos e externos da startup que eu devo investir. E também tem a tese de desinvestimento, que é você pensar, beleza,
como é que essa startup vai ser vendida? Como é que a gente vai conseguir dar liquidez a essa startup? Então você analisa outras operações do setor. Então você vai investir numa empresa que é um SaaS. Então você olha as atividades de M&A no setor. Então você vê que a TOTUS criou um fundo de venture capital para investir só em empresas de SaaS. Você fala, pô, isso é legal. Tem mais uma questão de liquidez. A Bematec está investindo nisso também. Então tem uma liquidez. Então você tem que olhar bem quais são as aquisições do setor e que você pode investir. Ou, no longo prazo, um IPO, que é muito mais difícil você conseguir agora investimento anjo, você acreditar que vai para o IPO, principalmente aqui no Brasil, que o mercado IPO não é tão quente quanto nos Estados Unidos. Mas é uma saída, claro. Se acontecer um IPO, você vai estar muito bem, não vai precisar se preocupar com nada. Mas sempre olhar isso, qual é a tese de investimento? O que é que está acontecendo nesse mercado que prova que sua startup pode ser vendida? Que a startup que você investiu vai ser vendida. Uhum. Você trabalha especificamente escolhendo startups que podem ser investidas. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que funciona. Isso é uma parte do trabalho, né? Hoje eu sou analista de investimentos da empresa chamada Triaxis Capital. A gente atualmente opera um fundo de quase 200 milhões de reais. E parte do meu trabalho é essa de prospecção, que é de buscar boas startups, de entender dos mercados delas, de ver, olha, aqui tem um crescimento. Então, existe um trabalho bem ativo de prospecção. A gente costuma dizer que as melhores oportunidades não aparecem, é a gente que acha elas. Então, é fazendo networking, é indo para eventos, é vendo uma notícia no jornal e ligando para o empreendedor para entender o melhor do negócio. Então, essa é uma das partes do negócio. E as outras partes, que são tão importantes quanto ou até mais, mas às vezes é muito mais sexy procurar boas oportunidades e investir, é o que a gente chama de aceleração, ou de agregação de valor no negócio. Que é depois que a gente investe o dinheiro, a gente tem todo um trabalho de evolução, de entender estratégia, de fazer planejamento estratégico, de acompanhamento mensal da empresa para fazer ela decolar e garantir esse retorno que a gente está buscando. Então é um trabalho, depois de investir, é um trabalho bem próximo da empresa. Certo. Existe dentro desse meio todo de investimento em startups, em private equity, existe o investidor anjo, que é a pessoa física, né? Uma pessoa que é um executivo ou um dono de negócio, uma pessoa que já é bem sucedida, que tem dinheiro para investir. E também tem os venture capitalists, né? As empresas disso. Fala um pouquinho mais qual é a diferença de um e de outro e como é que a pessoa pode escolher qual é a melhor forma de investir. Certo. Costumo explicar que o investidor anjo investe com o seu próprio dinheiro e o capitalista de risco investe com o dinheiro dos outros. Ah, certo. Faz sentido, então. Na escala de investimento, se a gente pensar, a primeira fase é o que os americanos chamam de FFF, que é Friends, Families and Fools. São as primeiras pessoas ao seu redor que você arruma dinheiro para captar seu negócio. Uhum. Logo após essa fase é a fase do investidor anjo. Quem é esse cara? É como você falou, é um executivo, é alguém bem sucedido, alguém que já construiu seu patrimônio e que agora está buscando outras formas de investir. Já não acredita tanto na bolsa, não quer investir em tesouro, então ele quer buscar outras formas de se investir. E também uma característica importante do investidor anjo é que ele tem alguma ligação com o setor que ele está investindo. Então, um cara que faz executivo por muito tempo da área de óleo e gás. Então, é bom, seria interessante ele agregar esse conhecimento dele nesse setor. Ou então ele trabalhou muito tempo em agro, então vir buscar uma empresa desse setor. Então, isso é uma característica normalmente importante. Normalmente os investidores anjos eles têm alguma ligação com aquele mercado. Aí depois do investidor anjo tem o que a gente chama já dos rounds de investimento. Normalmente se divide no primeiro round, é o seed, ou semente, que é a primeira volume de capital, que normalmente é bem pequeno. Sim, aqui no Brasil, um volume seria uns 500 mil reais, que é um dinheiro para dar um ano para ele ver se a empresa decola. E depois tem as série A, série B, que são investimentos maiores. Então, no caso do investimento do nosso fundo, que é o Criatec 2, a gente investe numa primeira rodada, série A, até 2,5, e numa segunda rodada a gente... 2,5 milhões. 2,5 milhões. A gente completa esse cheque até 6 milhões de reais. Seria já uma série B. Exatamente. Então a gente colocou esse dinheiro, viu que a empresa está decolando, agora vai botar mais para dar uma musculatura financeira e ela poder crescer mais ainda. Então esse seria o série B. Aí dependendo da empresa pode vir vários Series C, D, E. Uhum. E no final existem duas camadas. Existe a camada das empresas de private equity, que na verdade na cadeia de investimentos, venture capital e private equity são separados com o mesmo tipo de investimento, que é o investimento alternativo. Só que a definição normalmente que a gente faz dos dois investimentos é que venture capital são empresas menores e com maior potencial inovador, e as empresas de private equity normalmente investem em empresas maiores e com potencial de
melhorar a eficiência dessa empresa e crescimento. Então, um grande case aqui no Brasil é o Grupo GP, que investiu em Ambev. Hoje, agora é 3G Capital, eles investiram na Budweiser, compraram a Budweiser. Marcas bilionárias, né? Burger King. Então, eles pegam marcas gigantes que não precisam ter nada a ensinar a ninguém e dão musculatura financeira a essas empresas. Certo. Então, mas assim... E no final, só para terminar, desculpa, o IPO. Então, muitos fundos de private equity são fundos que eles chamam pré-bolsa. Então, eles investem dinheiro na empresa, melhoram a eficiência dela, depois de tempo, jogam ela para a bolsa e vendem sua participação nesse. Então, existe evento. Como se fosse uma escadinha. É uma escada. É uma escada. E o indivíduo que ele quer investir, ele tem uma grana, ele quer investir, ele estaria mais no iniciozinho dessa escada. Isso. Os primeiros degraus, né? O Friend, Fools and Fools. Ou na parte de investimento anjo, ou na parte de seeding, né, de investimento semente. É possível para ele colocar dinheiro numa empresa que faz investimento de venture capital? Sim. Todo fundo de venture capital tem o que a gente chama de cotistas. Assim, em inglês se chama LP, que são os Limited Partners. Então, normalmente, é diferente de um fundo que você compra numa corretora normal de bolsa, esses fundos são de condomínio fechado. Então, depois que eles são levantados, ninguém pode entrar. Mas toda empresa de venture capital passa por uma fase de fundraising. Então, eles dizem, olha, a gente está levantando um fundo agora, fundo de 300 milhões de reais. Então, ele passa por uma fase de buscar dinheiro. As empresas de venture capital também têm que levantar dinheiro com outros investidores maiores. Normalmente são fundos de pensão, são grandes empresas que querem capitalizar os seus investimentos. Então, e também o que a gente chama de high net worth individuals, que são pessoas com muito dinheiro. Se a gente for traduzir ao pé da letra. Então, sim, inclusive é uma boa oportunidade de se investir em várias startups se você não tem um tempo para se dedicar ao seu investimento. Então é uma forma de você capitalizar isso, porque se você estiver comprando, por exemplo, uma cota de um fundo que vai investir em 40 empresas, você está sendo sócio de 40 empresas por consequência. E você não vai estar gastando seu tempo que talvez você não tenha para investir. Existe custo para isso? Existe. Então, como quase todos os fundos de investimento que a gente conhece, existe uma taxa de administração que normalmente no mercado é 2%. Então, todo fundo de venture capital que tem a empresa que gere ele ganha 2% de taxa de administração em cima desse fundo. Certo. Então, assim, o indivíduo ele pode escolher. Ele pode ser um investidor anjo. Isso. Ele ir atrás, ele tem um envolvimento maior com a startup. Ou ele pode ir atrás dessas empresas para entrar como um cotista. Exatamente. E existem algumas empresas de participações que também abrem, que investem num nível mais seed e que abrem para novos investidores. Assim, para quem está querendo começar, a pessoa ainda está começando a entender mais esse mundo de startup, já que é uma coisa bem nova, assim, né? Mais para quem... Tem muitas pessoas que ainda não entendem nem o termo startup, tem vários termozinhos como MVP, UX, enfim, várias novas coisas. Para quem está querendo começar a investir, começar a entender mais desse mercado, o que você recomenda assim, para um investidor que está querendo começar agora? Acho que o primeiro é conhecimento, então mergulhar no que for possível, desde cursos sobre o tema, desde livros e informação. O primeiro passo é conhecimento. Assim, eu acho que no lugar que você vai pisar, você tem que entender onde é que você está pisando. O segundo passo que eu acho importante é conhecer bem em quem você vai investir. Então, você precisa passar... A gente acredita, assim, na empresa Agente de Venture Capital, que o maior risco de qualquer negócio são as pessoas. As pessoas envolvidas. Mais do que mercado, mais do que produto. Então, o maior risco são pessoas. E quando você está investindo no investimento anjo, esse risco é ainda maior. Porque você não vai ter nenhum ativo depois, se a empresa der certo, para vender e recuperar algum seu investimento. Então, se você quiser investir numa empresa, passe um tempo com esse pessoal. Vá no escritório, conheça como é que é o dia a dia, marque um show de noite, entenda com quem é que você vai investir. Busque informação de outras pessoas, de terceiros. Então, tente entender quem são essas pessoas que você vai investir. E terceiro ponto, tente entender o mercado. Então, se você vai investir em uma empresa, ou se você já for do mercado, ótimo, porque você vai poder ajudar mais ainda. Mas se você não for, tente entender do mercado. Por quê?
O maior tipo de investimento, tanto para a empresa investida quanto para quem for investir, é o investimento inteligente, onde o investidor sabe que pode ajudar mais do que só dinheiro. Dinheiro, às vezes um dinheiro desse pode sair muito caro. Seria melhor pegar um empréstimo do que você pegar um investidor que não entende do mercado. E é por isso que você precisa estudar, porque às vezes você investe numa empresa e você quer retorno em 6 meses. E você vai estar entendendo, não vai entender nada do ciclo de negócios, do ciclo de produção dessa empresa, vai querer um retorno irreal, você vai gerar estresse, não vai ser uma boa experiência nem para você nem para a empresa investida. Então, para mim, são esses 3 pontos. Estude e conheça. Segundo, estude e conheça o mercado em si de startups. Então, entenda a parte jurídica. Você vai virar sócio, mas se precisa virar sócio, você precisa estar no contrato social da empresa, existem formas. Segundo, entende e conheça as pessoas. Então, mergulhe, peça conhecidos, informações, quem são, trabalhe um tempo junto, até antes de investir. Tente fazer conexões antes ainda, para mostrar o seu valor também. E terceiro, entenda do mercado onde você vai estar investindo. Eu acho que isso é muito importante para quem está começando. Massa, excelente. Eduardo, eu queria agradecer por você estar tendo esse tempo aqui de estar conversando com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. A conversa realmente foi muito boa, mas esse vídeo já está começando a ficar um pouquinho longo. Obrigado pelo seu tempo de estar aqui. Eu que agradeço e para quem precisar, estou à disposição. Tem algum contato que o pessoal possa entrar em contato, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa? Tem o site da empresa, que é o www.triaxiscapital.com, e tem meu e-mail também, que pode mandar um e-mail, que é eduardo@triaxis.com. Perfeito. Então, pessoal, esse aqui foi a conversa com o Eduardo Rocha. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal também e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.